Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cinemorama, o projeto de criação das melhores e piores ideias de filmes e séries que deveriam ser produzidas. Ou não. Para discutir o episódio de hoje, temos aqui eu, William Navarro. Eu, Juliana Marulli. E eu, Pedro Labate. E antes do nosso episódio, vamos para os breves recadinhos. Recadinhos. Quem não sabe, nós temos o Instagram, @cinemorama. Siga, dê like. Compartilhe. E é onde nós publicamos nossas ideias todos os dias úteis. E agora estamos em todos os agregadores de podcast e principalmente no Spotify, então dá uma escutada lá. Tá bem mais fácil de achar a gente. É só procurar podcast do Cinemorama. E o terceiro recado, mande suas críticas, ideias, sugestões pelo nosso Instagram, @cinemorama. Vamos agora para o episódio. Episódio de hoje, a gente vai desenvolver uma ideia que a gente postou faz pouco tempo. É sobre um filme de terror em que um artista usa bruxaria para pintar e aprisionar suas vítimas em telas. Prestigiado por críticos de arte, ele expõe suas obras na sua galeria em que os visitantes as observam sem saber do seu feitiço. Uma policial percebe a semelhança entre uma pintura e uma garota desaparecida e começa uma investigação do artista para averiguar este mistério. É isso aí. Então, como começamos? Bom, primeiro eu precisaria definir quem é o protagonista do filme. Não o ator, eu digo o protagonista mesmo. A gente vai fazer o filme da perspectiva do pintor ou da perspectiva da pessoa que vai descobrir a nefasta a nefasta arte que ele está utilizando para as suas pinturas. Eu acho que o mais comum nesses filmes é a gente acompanhar a perspectiva da protagonista, da mulher. Da investigadora e não do assassino. Isso. A gente não tem que saber como o artista trabalha esses seus encantos. Eu concordo, mantém uma camada de mistério. Mas eu acho que se ela for um policial vai ficar muito fácil resolver. Então eu acho que ela podia ser uma outra coisa. Porque hoje em dia, policial você bota lá no banco de dados de procura de imagem, bota lá no Google Images. Ela vai ver todo mundo que sumiu, jogar lá no Google Images e já achou o artista que pinta as pessoas mortas. Daí não tem graça. E daí, porque nunca ninguém descobriu isso, né? É um link muito fácil. Não, eu concordo. Eu acho que é... Não, mas é boa essa ideia dela não ser uma policial. Então ela pode ser o quê? Eu acho que ela tem que ser interessada pelo artista, de alguma forma. É uma fã do artista, né? Não, e se ela for uma estudante de artes? Melhor. E se ela for uma estudante de artes que tem esse artista, é o grande ídolo atual dela, assim, Ela é uma entusiasta desse artista. Eu acho que ela é uma estudante de arte. Ela tá na faculdade, assim, cursando algum curso de arte. Pode começar como que se ela plano das férias dela. Então, meio que ela tá chegando no momento das férias da faculdade. E o grande plano das férias dela é que ela vai fazer uma viagem cultural pela Europa. Uhum. E visitando vários museus. E o ápice dessa viagem vai ser visitar uma galeria onde estão expostas algumas das maiores obras de arte desse pintor que ela tanto admira. Sim, acho que é isso. Eu acho que daí já mostra bem, quem é a nossa... Já dá um fascínio pra ela pelo artista. Isso. Mas como que ela vai... E a gente transforma depois esse fascínio em terror. A gente subverte esse fascínio. Isso. Eu acho que pode ser assim, ó. Essas cenas da vivência dela em faculdade, onde a gente pode, sabe... O filme tem que mostrar um pouquinho sobre a personalidade dela, que tipo de pessoa que ela é, vai mostrar, sei lá, se ela é uma pessoa que tem amigos, se não tem, etc. Vai definir um pouco os traços de personalidade dela. Eu não sei quais são, assim. Quais vocês acham que são? Não sei, uma pessoa normal na faculdade. Né? De bem com a vida, assim. Não é uma pessoa, negativa, nem nada. Não, acho que tem que mostrar que ela tá realizando um sonho. Um sonho, assim, de
fazer essa viagem cultural pela Europa, tá? E ela é uma pessoa, sei lá, inteligente, entusiasmada, empolgada com artes. Por isso que ela tem esse interesse por esse artista em específico. Na sequência seguinte já mostra ela viajando ali por alguns grandes museus ali europeus, Aham. só que sempre com, sei lá, de alguma forma sempre levantando que o principal que ela quer é chegar no fim da viagem e ver aquela última galeria, Que vai ser... que vai ser a galeria do Não, mas dela. aonde ela vai ser? Na Holanda, tem que ser Acho que na Holanda, cidade é o país dos grandes mestres, assim, ou vários deles. Artistas perturbados, né? O Van Gogh. Não, Van Gogh não é muito... É, que Van Gogh já vai daquele filme Sem Topeia Humana, né? Não. Já tá o nível baixo do filme. Não. Tá. Vamos ver Eu uma não sei. coisa. Não, vamos pesquisar como que é... Em holandês. Em holandês. Mas Morte. pesquisar o quê? Morte em holandês. Morte? Morte em holandês. Morte... Dude. Van Van Dude. Dude. Van the Dude. Van Dude. Tipo Van Damme, só que Van Dude. É o Van Dude. É o pintor da morte. Mas... O quê? Pintor da Toda morte? morte. Como que é isso em holandês? Schilder van de dood. Bom, Pode ser, o Van the Dude. a Van de Dude, pros mais íntimos. Hilder Van der Dude. O pequeno devaneio aqui, mas é isso. Esse é um bom nome. Desculpa aí, gente. Desculpa. Então ela vai deixar pra ver a galeria do Van the Dude como o grande finale da viagem cultural dela. Isso. Tour cultural. Tour cultural. E aí, chegando, a gente mostra a cena dela. Isso, aí acho que a gente faz uma montagem de mostrar ela em vários países. Vários museus. Pra trazer esse background pra ela de ser uma pessoa culturalmente rica. Não é rica, é tipo... Como se fosse culturalmente Intelectual. interessada. Interessada. Engajada. Engajada. É, a Shannon não tem que ser uma intelectual, Ó, ela tem que ser todo uma mundo. jovem interessada por arte. Isso, que gosta de arte, né? Isso. Não é necessariamente intelectual. Beleza, a gente mostrou tudo isso e aí ela finalmente chega na galeria do Van Dude. Isso. Isso, e daí eu acho que tem que mostrar assim ela meio que realizando o sonho dela. É, tem que dar uma valorizada. Ela mostra, ela vai olhando os quadros e assim, é um mais extraordinário que o outro, assim, e ela fica tipo, mostra ela fazendo anotações. Isso, mas acho que antes mesmo, assim, do lado de fora a gente tem que mostrar ela fascinada, assim, tipo, parando na entrada, olhando pra aquela fachada. com Postando banners. nas mídias sociais, assim, Isso. olha, finalmente estou aqui. Sim, tipo assim, como se tipo, ela mal tivesse coragem de entrar pra tipo, absorver toda... Aquele Como se ela mal tivesse coragem de entrar pra absorver todo Uma aquele coisa conhecimento. sagrada pra ela. Verdade, uma coisa sagrada. Fazer uma religião, o Messias dela. Sim. Exagerando um pouco. Bastante, Não, mas tudo bem. Tá, mas e aí? Ela chega lá e como que ela percebe que tem alguma coisa errada? Durante a visita dela na galeria, ela tem que ver algum quadro que deixa ela meio destabilizada. Que perturba ela. Um dos quadros tem que chamar muita atenção dela, assim... Tem que ser alguém que ela conhece. Que nem a menininha da caixinha de leite, assim, nossa! Sei lá, ela pega lá e ela, as crianças desaparecidas, eu não sei. Mas assim... Acho que ela tem que ser algo assim, tipo... Alguém ela próximo. Ela para, observa aquele negócio, sente que tem algo familiar ali, e aí ela percebe que, na verdade, era uma pessoa que ela conhece. Pode ser uma amiga dela. Uma amiga de infância. Ou nem precisa ser de infância, pode ser tipo mais... Pode ser uma amizade de infância bem forte, assim, que ela... A melhor amiga de infância. Isso seria no flashback, de repente ela tem uma visão da amiga. Que desapareceu. Desapareceu. Isso. É uma amiga que era tipo a melhor amiga dela, só que a menina some. Tipo, como, e daí, sei lá... Some no museu. Some no museu. Não, museu não. Porque museu ela ia ficar traumatizada com a arte. Não ia ser a coisa que junta as duas.
Acho Que tem traz ser ela mais Tem que próxima. ser assim, um momento de alegria num lugar feliz, tipo num parque de diversões. Não. Parque de diversões. Eu acho que tem que ser no parque de Não diversões. aguento mais criança sumindo em parques de diversão. Mas Não interessa. acontece. Acontece, é verdade. Mas no museu também pode acontecer. Pode, mas no museu a criança não ia estar com o balãozinho pra sair voando no ar Mas quando ela não, fosse aqui não é sumir. It. No It tem um balãozinho só. Não, é o barquinho que some no Ah, é um balão. barquinho. Ah, mas acho que é um negócio Não, mas tem legal. um balão. Acho que dá pra fazer uma cena mais poética e não tão Idiota. tão idiota de simplesmente... Não falei que eu sou idiota, eu só falei que O que é isso, gente? ela perdendo um balãozinho, assim, vai parecer um negócio muito bobo. Tem que ser um Não, negócio cena do meio balãozinho. câmera lenta, contemplativo, assim. Bom, então vai ter um Flashback. flashback onde vai ser essa cena e que ela vai se lembrar de Isso. uma amiga dela de infância que desaparece sem nenhuma explicação. No momento que tava lá, no seguinte, quando ela virou pra conversar, Isso. ela já não viu ela, só viu um balãozinho voando. Ou coisa do tipo. E a gente escuta alguns gritos, assim, meio que... Tipo, ecoando. É, a gente não pensa. Qual vai ser o nome da protagonista? Não, mas vamos pensar então o nome da protagonista e o... Quem vai ser a atriz. E até o do vilão também. Isso é Jennifer Lawrence? Seria muito ruim? Acho que sim. É, muito ruim. Eu acho que ela já passou um pouco da idade, porque tem que ser alguém jovem pra ser... Com cara de estudante de arte. Ah, né? tem as Emas, né? Que tem feito bastante sucesso. Tipo, Ah, Emma Watson. Watson, Emma Roberts e a Emma Stone, principalmente, né? Não sei, eu acho que elas não têm muito cara de... É que eu não sei, né? Filme de terror, thriller, assim, acho que não pega alguém tão... É que elas já são muito midiáticas, acho, né? Tem que ser alguém mais... Aquela menina que fez Ex Machina. Ex Machina. Alicia Vikander. Pode ser, ela é boa. Acho que sim. Ela é boa. E ela vai precisar depois que Tomb Raider vai flopar, né? Exatamente. Já flopou, né? Já flopou. Isso. Mas a franquia vai flopar, né? É, a franquia já é. É. Eu Ah, acho boa. um bom nome. Também gosto. Eu também gosto dela. E pelo perfil do Ex Machina, acho que dá pra encarar um projeto agora. Isso. E ela ia saber falar os nomes em holandês direito, porque ela é tipo polonesa, não Ela sei. Ah, é? norueguesa. Norueguesa, o nome É, dela não. fala todo estranho, é É? bem escandinavo. É, acho que ela é norueguesa. A Eu- gente podia botar também outro norueguês no papel, então. A gente põe o cara do Game of Thrones como vilão. Não. Tem que ser O ele. Tormund. Eu, honestamente, ele é perfeito. Eu não Putz, consigo ele é nem propor muito outro bom. nome porque ele é perfeito. Ele é muito bom. E ele nem precisa muito de maquiagem, só um pouco pra parecer mais velho, mas ele já tem cara de maluco. Ele é maravilhoso. Qual que é o nome dele? Ixi. É... Christopher alguma coisa, não é? Christopher Review. Isso aí. Isso Google. aí. Eu gostei da ideia, como o Tormund como o pintor e a Alicia Vikander como a estudante. Acho ótimo. Eu gosto. Gosto. Bastante. Acho que o elenco tá fechado. Então eu acho que a hora que volta do flashback é uma cena onde ela tá em conflito, um conflito interno. Então aquele momento que era... o que era pra ser um sonho se torna meio que uma espécie de um pesadelo, né? Ela entra em pânico e sai correndo. Isso. Isso, Ou não? chocada da situação. Chocada, em pânico, tipo... Ela não E sabe o que ela ela foge fazer. pro Airbnb dela. Isso, um Airbnb bem Não, No hostel, não. hipster. No reduto cultural da cidade. Reduto cultural. É. Hipster. Se fosse em São Paulo, seria na Vila Madalena. Eu acho bom. Daí, sei lá, daí ela vai entrar em conflito, daí mostra aquela cena dela debatendo moralmente, tipo, tentando compreender. Vai ser aquele meme da mulher fazendo os cálculos. A Nazaré, tipo... Isso, olhando confusa. Hã? Mas eu acho que assim, daí no dia seguinte ela retorna à exposição pra tentar compreender Rever melhor. aquilo, até cair a ficha, né? Ver se é um negócio real mesmo. Às vezes se ela não tava viajando, né? Fica Isso. tentando puxar Viajando da assim, memória, literalmente. puxar da memória o que ela lembrava daquele dia, porque elas estavam juntas. Tentar não fazer estavam? sentido do que Sim, do aconteceu, que ela do descobriu. que ela tá vendo ali. É.
E aí agora ele vai, eu acho que ele tipo o pintor fica olhando pra ela, vendo ela tipo Ele vai estar na encarando o quadro, eu acho que sim, né? Esse momento seria um momento engraçado. Não, engraçado não. Seria um momento interessante pra o pintor chegar e ele fala pra ela: tô vendo que você tá admirando bastante esse quadro aqui. Eu gostei muito de pintar esse quadro. Foi em 1989. Eu tava passando num parque de diversões quando eu tava fazendo uma viagem pelos Estados Unidos e eu passei nesse parque de diversões e eu me inspirei muito e tal. E nesse momento ela associa que só pode ser o que que ela estava também. Seria muita coincidência, né? Tipo, tá no mesmo lugar, na mesma época e tal. E isso pode ser muito mais do que apenas uma coincidência. Tem alguma coisa de errado nessa situação. Isso, mas mesmo assim ela mantém a calma, assim, e só dá um tipo, isso, nesse segundo momento ela já tá mais calma, ela já não tá... já vai... desesperada. Acho que assim, ela escuta o artista e percebe que tem algo estranho ali. Ela percebe que é coincidência demais. Isso, e como ela é uma pessoa muito entusiasta, estudante das artes, ela vai pegar e tentar estudar isso a fundo. Investigar. Ver se existem outras relações entre as obras deles e outras coisas mais sinistras. Tanto que no post original a gente tinha falado que ela ia ser uma policial. Mas acho que a gente pode trazer esse elemento dela ser policial de alguma outra forma, assim, para ela ter esse interesse essa veia de investigar o caso, assim, né? Investigar de subir isso da... pode ser de uma família policial. Eu acho que... Pode ser, já ter o pai dela ser policial e já ter meio que... Ser um detetive, isso, ou a mãe também, pode ser uma detetive. Eu acho que como a gente já tem o primeiro passo, assim, que é a ligação emocional dela com o caso, que seria a amiga desaparecida. E daí a gente pode introduzir um conceito de, tipo, ela ter um interesse por fazer essas coisas porque alguém da família dela era um policial ou detetive, então, pra dar uma espécie de uma desculpinha. Um pouquinho de propriedade pra... propriedade pra essa investigação que ela vai fazer, né? Pra não ser aquelas pessoas que nunca olhou pra um computador e já sai hackeando Deus e o mundo e a NASA. Isso aí. Abre aquelas interfaces que só tem nos Dark filmes. Web. Entra no Tor lá e sai hackeando geral. E puxa tudo. Não, ela tem que ser um negócio assim, ela meio não tem muitos recursos. Isso. Não, acho que na verdade ela tem que ter os recursos de uma pessoa normal. Porque se fosse num policial seria muito mais fácil ela fazer essa conexão, né? Isso, inclusive acho que pode ser o grande empecilho, o grande fator de dificuldade dessa jornada dela é o fato dela ter poucas ferramentas à sua disposição. Porque o Airbnb que ela pegou não estava tão equipado assim. Não tinha internet. Wi-Fi. Era muito hipster. O sinal do Wi-Fi estava muito fraco. Tava muito fraco, não pegava no quarto. Não, acho que aí a gente pode fazer um corte dela, tipo, fazendo pesquisas e procurando jornais na internet. Ela pode ver os outros quadros, se tem alguma conexão fazer pesquisa também. dos outros quadros. Tipo aquele murinho, assim, sabe? De pessoas investigando coisas. Um painel de cortiça. Isso. Com cordinhas. Várias linhas conectando. Aí tá lá um recorte de um jornal. Brasil, 1970, sumiço de não sei quem. Isso, inclusive. Estados Unidos, 1980, recorte lá também. Acho que ficaria melhor, porque daí se o pintor fosse um cara que fica viajando, então ele escolheria, entre aspas, as vítimas dele em lugares que nunca tem uma conexão com o outro, o que dificultaria, claro, as polícias rastrear isso, né? Isso, para parecer casos isolados e não uma conexão... Que esse cara conecta tudo. E tem que demorar, né? Acho que tem que demorar pra ele fazer o negócio. Eu acho que como qualquer grande mestre, assim, da pintura, a pintura de um quadro não é um negócio que acontece de um dia pro outro, assim, é coisa de meses ou até um ano, assim, pintando a mesma pintura perfeita que vai ser o que vai justamente prender aquela pessoa numa eternidade de desespero dentro de um quadro. Um sunken place.
Putz, e aí? Como é que a gente vai falar como que as pessoas estão dentro do quadro? É verdade, né? Não, a gente tem que trazer o elemento da feitiçaria aí do cara, né? A gente, acho que nessa hora a gente precisaria introduzir o elemento do terror, né? A gente podia fazer, enquanto ela faz a pesquisa dela, mostra alguns flashes das pessoas dentro dos quadros. Não, acho que a gente não tem que revelar aqui. Não? Acho que a gente tem que... Eu acho que tinha que ser assim, mostrar enquanto ela tá pesquisando. Mostrar ele fazendo uma cara... feitiçaria, não, que ele o tá cara preparando um quadro novo. Eu acho que a gente pode deixar isso mais pro final. Tipo, quando ela for investigar, ela descobrir mais elementos de feitiçaria. Quando ela, tipo, for confrontar ele, ou quando ela conhecer o ateliê dele, alguma coisa assim. Mas aí ela vai criar uma intimidade com ele, então. Ou vai invadir. Isso, mas a gente tinha que... A questão é, a gente tem que pensar numa forma de introduzir o terror das pessoas. Como é que a gente vai saber que as pessoas estão presas lá? E elas sentem, elas estão no nosso tempo, elas estão com fome, elas estão sofrendo. Tempo real por anos. O que elas sentem? Eu acho que tem que mostrar isso assim. Mas é difícil, como é que a gente vai mostrar isso? Nenhum personagem que a gente... A gente pode mostrar ele conversando com os quadros e mostrando como ele sequestrou. E aí Acho que seria interessante essa cena dele conversando com os quadros. Acho que não necessariamente precisa mostrar flashbacks. Acho que não necessariamente precisaria mostrar flashbacks. Tipo, ela sai da exposição e investigar, e nisso, assim, um segundo você vê ele encarando o quadro de uma forma diferente, meio... com um olhar meio sádico, faz algum comentário. Eu acho que seria interessante, assim, uma cena dele conversando com o quadro. Mostra que deixaria bem evidente que, assim, A, ele tá ciente do que tá acontecendo, e B, ele tem um certo prazer em ter essas pessoas aprisionadas. E ia tirar alguma... E também servia para tirar qualquer dúvida do que a menina presumiu sobre o fato da pessoa tá dentro do quadro. Claro que ela não acredita, só acha que ele matou a menina e pintou um quadro dela, né? Ele não vai achar, óbvio que ela não vai achar que a menina tá presa, né? Porque tem que ter um par com a ela. É uma coisa realidade. É uma coisa muito fora da realidade pra ela aceitar imaginar de primeira que é uma feitiçaria que as pessoas estão lá dentro do quadro. Claro, E se nas pesquisas dela ela lê alguma coisa sobre bruxaria que diz sobre prender as pessoas? Pode ser que o cara foi Ela vê sobre um escultor que prendia suas vítimas dentro de estátuas. Isso é um outro filme. Eu acho que ela pode... Essa é a sequência. Não, eu acho que ela pode, tipo assim, enquanto ela tá fazendo a pesquisa dela, não tem aquelas pessoas que acreditam que não pode tirar foto, que aprisiona a alma? Fazendo uma pesquisa, ela chega nisso e descobre que a origem dessa crença é justamente de que pintores teriam o poder de aprisionar almas dentro dos quadros. Pode ter uns símbolos, algumas coisas bem pequenininhas e quase imperceptíveis. Vai virar um pouco de Código da Vinci, né? Quem sabe todo quadro tem Pode chamar o filme de Novo Código da Vinci. Mas eu acho interessante isso, dela fazer uma pesquisa e ver que isso é uma tradição meio... antiga. Não é uma tradição, uma crença, né? Uma crença antiga, que era coisa de bruxa, coisa de feiticeiro e... eu acho que se perdeu isso assim, é só uma crença, não é um negócio de verdade. É um mito. Um mito, E que todos os quadros têm um pequeno símbolo que pode, sei lá, ser ou a assinatura do cara, ou... Não, eu acho que assim... Ou ele faz um pequeno adereço nos quadros. Não, eu acho que nessa crença tem um conjunto de símbolos ou de representações que são replicados nos quadros. E ela começa a ver e você não sabe se ela tá... Aquela coisa de ver nuvem, né? Se você tá querendo enxergar um padrão ali ou se realmente tem aquele símbolo que ela tá identificando. Eu gosto. E aí entra legal porque entra um pouco de paranoia dela, né? Sim, eu acho que fica interessante.
se focar se além da parte investigativa, tiver uma questão, assim, realmente de uma paranoia dela. De desacreditarem ela, Isso, ela pode contar pra alguém e falar, não, você tá louca. Todo mundo acha que ela tá maluca. Porque isso daí entra uma espécie de drama, thriller psicológico, que eu acho interessante nesses filmes, assim, de questionar a própria realidade, a sanidade do personagem. A própria sanidade do personagem, isso é muito legal. Legal. Mas eu acho interessante, enquanto tá fazendo moral, mostrar o processo dele também. Porque senão a gente não vai entender como que ele faz a feitiçaria. Então, eu acho que a gente tinha que mostrar agora, enquanto ela faz a pesquisa dela, mostrar como a feitiçaria tá acontecendo. Mostrar. A gente pode até mostrar ele preparando um quadro novo. Então, eu acho uma coisa que é se a gente mostrar, e a gente já tira aquela coisa dele ser uma paranoia dela. Que a gente mostra que tá acontecendo mesmo. Então, eu acho que a gente só tem que... ao mesmo tempo que ela pesquisa, a única coisa que tem que ser mostrada é o cara pintando um quadro. Preparando pra pintar um quadro. Se preparando pra pintar um quadro, mas tipo assim, sem mostrar nada anormal, assim, sei lá. Mostra ele, digamos que preparando as tintas, mas assim, num processo bem antigo, assim, como se ele pegasse os pigmentos e misturasse. E daí mostra ele pintando o quadro, começa pelo fundo, não sei o que lá. E enquanto ela vai fazendo, mostra ele pintando um quadro normalmente. Cheio de gestos, meio... Parece coisa de artista, mas pode ser um negócio que, na verdade, é um feitiço. Umas assim, coisas meio... ele vai pintando de uma forma bem esquisita. assim, que faz várias coisas com a mão. Você acha que ele tá ali naquele negócio de... tá meio inspirado. Ou... envolvido pela arte dele, mas pode ser, na verdade, um movimento de um feitiço. E fica meio essa coisa, não é. Pensando agora, a gente pode deixar essa coisa de revelar que as pessoas estão dentro do quadro... No final. Só quando ela fica presa. Só quando ela fica presa. Porque eu tava pensando num negócio assim, por exemplo, no Corra. Como é que ele mostra que as pessoas estão dentro? Ele mostra porque o cara passa... só porque ele fica dentro. Ele fica preso. É bem no final, tipo assim, apesar de dar... Ele fica preso e sai? Como é que Não, ele acaba preso. Ele fica preso... Não, ele morre preso. E a mulher que tá... que a mulher tá junto com ele, né? Pera, tem duas pessoas presas no mesmo corpo? Não. Não, isso é no Black Mirror. Não, então, mas eu acho que em algumas... É que no Corra, pelo menos, em algumas cenas, eles mostram, assim, que alguma coisa tá errada, né? Sim. Quando a pessoa tenta sair, né? Não sei como a gente poderia fazer isso numa cena parecida. Eu acho que seria interessante, que nem você falou. Eu deixaria pro final. Então, e o filme não necessariamente seria tipo assim, ele teria que ser a publicidade dele seria como um thriller policial de achar que o cara é um sequestrador. E sim. não um sequestrador e um assassino, não um feiticeiro. Até porque ela pode ler essa parte da feitiçaria, dos encantos e achar que é uma besteira. Assim, tem que ficar tem que ficar aqui na cabeça dela, mas ao mesmo tempo é um negócio que passa meio... pode ser que seja só devaneio. É parecido com o Split do Shyamalan. Sim. Você fica o filme inteiro... fica o filme inteiro, eles ficam falando do monstro lá. Do monstro, não sei o que lá, da psique, do que não sei o que lá, que pode mais que... Mas no filme... O filme, ao mesmo tempo que ele apresenta essa possibilidade, ele fala que é um trauma psicológico. Eu tô fazendo o filme do Shyamalan. Então a gente fica mostrando ele fazendo... Pintando o quadro. Isso, basicamente pintando o quadro. Vai ser isso, vai ser ela estudando, vendo esses ela signos. Pesquisando os outros quadros. Isso, e vendo esses signos, essas composições de outras épocas. E se ela chegasse uma hora que ela quisesse invadir o estúdio dele? Então, aí a gente acha legal ela entrar no ateliê dele. Pra comprovar que pode ser um sequestro. Tipo, ela vê ele saindo assim,
e entra no ateliê. É. E aí ela procura... vai invadir de noite. Coisas. Eu acho que não precisa ser necessariamente que ela vê ele saindo, mas sei lá. Ela vai invadir de Ela noite. vai invadir de noite, um horário que, sei lá, não imagina-se que tem alguma pessoa. Aí ela Vai ser vê bem várias fortinho. coisas, tipo, de natureza morta, assim. Acho que tem que ser um ambiente bem macabro, né? Tem umas coisas esquisitas, assim. sei Aquela lá. coisa, você não sabe se ele é excêntrico ou se ele é, de fato, um feiticeiro satânico. Não, na verdade não um Ou- feiticeiro, um assassino. Ah, Um serial killer. É. Porque o feiticeiro esquece essa parte a princípio por enquanto. Isso daí vai ser uma revelação. Ah, mais verdade. pro Essa final. aí é a nossa ideia no post, mas por enquanto a gente não inseriu ela. A gente sabe o que tá acontecendo, mas no filme não vai mostrar isso. É. O filme só vai passar esse tom do cara ser um sequestrador. Isso. Serial killer. Isso, perfeito. Isso. Legal. Pra ela, porque pra ninguém mais acredita nisso. Isso, verdade. Ela tá sozinha nessa. E aí ela pode... E daí ela pode encontrar um quadro. E ela não encontra nada sobre ele ser um sequestrador, mas ele encontra um quadro. Acho que não só um, ela pode ver vários quadros. Guardados, vários né? quadros. Isso. Que ele nunca expôs. Que ele não estão na exposição. Pode ter até um quadro inacabado, uns rascunhos. Ela pode ver o quadro que o cara tá pintando também, né? Sim, Tem um só ver quadro uma base. inacabado, lá, uma base. É. Mas daí, tipo, digamos que ela encontra um ou mais de um quadro que estão Guardados. e daí quando ela tá olhando, ela, sei lá, derruba o quadro. Ela derruba algum outro quadro e rasga a tela, ou ela acende uma vela pra ver, E queima o quadro. E queima o quadro. se né? assusta e deixa a vela cair, E daí sai correndo Sai com medo correndo. de, tipo, sei lá, alguém ouvir. alguém ouvir e tal, e ela ser presa. Pode ser, ela deixa a vela cair, alguém fala, tem alguém aí, e ela sai correndo. Mas nisso ela deixou queimar um quadro. Eu acho que no dia seguinte, ela pode acordar e, sei lá, ver que esse quadro que queimou... A pessoa que tava no quadro foi encontrada, queimada. É que, tipo, sabe, apareceu uma pessoa que tava perdida há muito tempo. Mas com marcas iguais do quadro que queimou. Tipo, mostra ela fugindo do... Exatamente, tipo, sei lá... ela ela sem querer rasga o quadro. E aí a pessoa, exatamente a mesma pessoa do quadro, porque ela gravou aquele rosto, Claro. apesar dela não conhecer, aparece depois de anos desaparecido. Parece uma manchete no só que jornal da aparece TV. só o corpo da pessoa com a mesma marca Do corte. do corte. Uma cicatriz gigante. Pois. Tá, então é isso. Ela vê que o negócio é de verdade. Aí ela volta pra... A hora que ela percebe, que ela vê a notícia, ela percebe que não é só uma paranoia dela. E ela retorna àquelas antigas anotações onde ela tinha lido coisas que ela já tinha descartado antes. Sobre magia e feitiçaria. Sobre magia e feitiçaria. Ela acha um antídoto. E ela acha uma maneira de reverter esse quadro. E daí quando ela vê essa situação, a gente pode colocar aquela... E também a gente pode mostrar, assim, quando ela foi desacreditada por outras pessoas, pode mostrar essa informação que ela tá procurando, tá pesquisando as coisas, chegar nele, no pintor. Sim, mas a gente só vê isso Depois. depois. Eu acho que ainda tem que ter uma cena dela tentando Buscar desmascarar ele, buscar ajuda, alguma coisa. Ah, mas acho que isso tem que ser o final do filme, ela indo confrontar ele. Mas aqui já não é o final do filme. É. Então, mas eu acho que ainda tem que ter uma cena, antes bem do final do filme, ela tem uma última cena dela tentando buscar ajuda, dela tentando expor isso, sendo de novo repudiada, e daí ela meio que parte pra uma coisa assim de... A última Tudo ou nada. Tudo ou nada, perfeito. Até porque ela não tem como ter provas disso. Ela viu que Não. o negócio é real, mas Só que só ela sabe que é real porque o quadro tava guardado. É verdade. Ninguém consegue ver o que ela tá viu e as entendendo. provas que ela viu. Então ela retorna pra exposição. Pra tentar tirar os quadros ou... Salvar. Ela não viu o antídoto já? Isso, pra desfazer essa feitiçaria. E mostrar pra todo mundo que é verdade.
Isso, mas quando ela vai na galeria, Ele tá lá esperando ela. o Van Dude. Van Dude. Ele chega, ele tá meio que esperando ela, e daí de alguma forma eu acho que ele deveria conversar com ela, abordar ela de uma forma pacífica. Calmo, como todo psicopata. Sim, com controle da situação. Com o controle da situação. E mostrando ser um cara carismático, assim, pro público e tudo mais, né? Não tem que ser um cara que assuste. O cara que cativou ela em primeiro lugar, né? Isso, ele tem que resgatar aquele sentimento de fascínio que ela tinha lá no começo. Isso. De alguma forma ela... Acredita que ele pode ser bom, ou que ele pode não saber o que ele tá fazendo. Ou ela releva tudo aquilo que ela descobriu, ou que ela... releva, eu acho que é muito forte. Não releva, mas ela ignora. Ela abstrai um pouquinho. Eu acho que é um momento de fraqueza dela, de se aproximar do artista. Fraqueza. Mais do que o artista, né? Do ídolo. Do ídolo dela, isso. Sei lá, ele pede pra ela que ela... Ele entende o que ela tá fazendo, mas pede pra ela que ela dê uma oportunidade. Uma chance pra ele dele mostrar que ela pode ver tudo por uma outra perspectiva. Eu acho que ele tem que convidar ela pra ver o processo dele artístico. E aí ele chama ela pra ir no ateliê. Eu acho que ele tem que apelar como se fosse assim, uma forma dele provar a inocência dele. Isso, ela participar de uma obra dele. Eu acho que é exatamente isso. Porque eu acho que esse filme não pode ter um final feliz, né? Porque eu acho que filme de terror que tem final feliz já é um filme que perdeu a chance. O propósito, né? Porque não faz sentido. Mostrar que está tudo condenado. Não tem saída. Porque a grande realidade é que... E se ele... Quando a gente tava mostrando ele fazendo o quadro, ele tava preparando um quadro pra ela. Porque aquele quadro que ela só tem a base... Ele coloca ela lá. O que aparece ele pintando durante o filme todo é o dela. Isso! Exatamente. Eles voltam pro ateliê do cara e ele fala assim... está na hora de eu revelar a minha última obra-prima. É uma obra que eu me inspirei a... Foi muito complexa. No dia que nos conhecemos. Pode ser. E daí ele pega, levanta um pano, um lençol. Clássico, levantar um pano. Um lençol, assim. No cavalete. No cavalete. Ele levanta o pano do cavalete. O quadro é exatamente ela, só falta um detalhezinho, ele puxa um pincel e daí... um pincel antigo, assim, com uma cara de bem velho. Isso, e daí só dá um take numa cara dela, assim, de susto, tipo assim, de surpresa, e no que ele faz uma última pincelada no quadro, a gente muda uma perspectiva. Seria interessante uma câmera que conseguisse sair do olho dela, focar no olho do quadro, e daí sair do outro lado. Só ele no ateliê. A hora a gente vê ele dando a última... Ele dando a última pincelada. Quando mostra o quadro, da perspectiva do quadro, só tem ele na sala. E ela foi sugada para dentro do quadro. Isso. E aí ela começa a sentir um pânico dentro da sala. Dentro do quarto. Daí pode mostrar ela gritando e tal e... Eu acho que tem que ser um negócio que nem no Corra, que ela tá vendo o lado de fora, mas presa. Totalmente separada, né? Isso, sem nenhuma maneira de sair dali. Por mais que ela grite, ninguém escuta. E aí a gente já podia cortar pro Louvre, botando do lado da Mona Lisa. Melhor, tirando a Mona Lisa e botando o quadro dela. Como seria a repercussão desse filme? Eu acho que ia ganhar... Olha, acho que se o Oscar vai dar pra algum filme de terror, teria que ser pra esse. O Tormund ia ganhar várias indicações. Não, eu acho que esse filme teria que ser um cult classic. Verdade. Classic, é verdade. Esse é aquele filme que fracassa nas bilheterias. Mas é um sucesso na comunidade do Reddit e de críticas, assim. É que tem só um tempo depois que ele é achado. Isso, esse negócio artístico, depois que for pra Netflix, depois ele vai pra frente.
Eu acho que esse é o tipo de filme que ele faz sucesso depois que ele já fracassou. Ah, não, acho que é isso mesmo. Com a Alicia Vikander e o... Christopher Tormund de Game of Thrones. Isso. E pra dirigir esse filme... David Fincher, pô, Seven, Clube da Luta. Eu acho que... Quem que é o diretor de Ex Machina? É um cara meio alternativo, né? É um cara bem alternativo. Sabe quem seria bom também? Aquele... Não é o Iñárritu, é o outro mexicano lá. Pô, o diretor de arte. Guilherme Del Toro, Não. Alfonso Cuarón, Gael Garcia Bernal. Não. É, o Alfonso Cuarón seria interessante, porque ele é o diretor de Gravidade, né? Ah, não. Pô, Gravidade é um thriller muito Eu gosto de bom. Gravidade também. Eu não gosto. Nossa, é muito tenso. Eu acho que, assim, a pegada que eles têm em Ex Machina seria uma pegada muito boa pra esse filme. Pode fazer uma co-direção do cara de Corra com Ex Machina. Acho que não. Diretor de Corra, vou falar que o projeto tem muita semelhança. Tem mesmo. E tem esse, né? Quer dizer, é só a virada final, né? Eu acho que também podia ser uma direção de um diretor que não tem a relação com esse tipo de filme, assim, ser um filme ousado dele. Quem dirige Game of Thrones? Nossa, tem infinitos. Nossa, Cada episódio é um cara. nenhum nome, então. Ah, temos 3 aí pra disputar, né? O Alex alguma coisa? Alex Garland de Ex Machina, David Fincher de Seven e Clube da Luta, E o Alfonso Cuarón de Gravidade. Alfonso Cuarón. Pode ser. Quem aceitar? Quem aceitar? Quem aceitar? E agora, um dos pontos mais importantes, qual é o nome do filme? A gente já tem o diretor, já tem os atores, mas não temos o nome do filme. Eu tinha falado do novo Código da Vinci e ninguém me deu bola. Porque é um nome horrível. Provavelmente, além do que deve ser, tipo, altamente processável. Galeria Von Dude. Galeria das Almas. Galeria das Almas. A gente tinha falado Galeria das Almas. Esse Não. filme, esse nome seria muito óbvio. Galeria das Almas? É muito eu bom. acho que sim, porque já revela que o porque cara já não tem revela nada logo. de serial killer. Não. Tem que ser... Ou só uma palavra, capturado. Capturado. Então, eu acho que a obra-prima é um bom nome. Eu gosto de obra-prima, é bem... É bom. É uma obra-prima, que é a última dele. Sim, mas ao mesmo tempo ela... Sei lá, um cara que é um serial killer que nunca foi pego em 200 milhões de anos... É uma obra-prima. É um mestre. É um mestre. E daí, em português, ia virar a obra-prima, um trabalho de mestre. Exatamente. Pra passar no domingo maior. A hora que passar na dublagem vai receber um segundo nome, porque é impossível ter um nome só. É verdade. Daí ficaria bom. Obra-prima, um trabalho de mestre. Bom. Eu gosto. Legal. Acho que é isso. Fechamos mais um episódio, então? Acho que sim, com chave de ouro. Ou seria Uma pincelada Não, de pincelada? Eu acho que tinha que voltar, com uma pegadinha assim, tipo uma piadinha de duplo sentido. Uma pincelada só. Fechamos com um pincel de ouro. Pintando 7. Pintando 7. O set de filmagem. Nossa senhora. É um documentário sobre direção de arte no cinema. Pintando sets. Se você gostou também, manda um feedback pra gente. Comenta lá no nosso Instagram, @Cinemorama. E se você tem algum post que você acha que viraria uma ideia legal de podcast, manda aí pra gente. Não esqueçam de comentar e compartilhar com seus amigos.